Os bolsonaristas continuam choramingando por conta das instalações da Papuda. Reclamam de banho frio, comida ruim e mau cheiro. Claro, porque bolsonarista tem mau cheiro. Só que eles acham que eles foram detidos injustamente, porque na verdade eles estavam exercendo o seu exercício de patriotismo. Então tudo aquilo é injusto. E é justamente por conta dessa visão que o Danilo Gentili não vai ter votos dessas pessoas. E essa candidatura do Gentili é só uma jogada de marketing do MBL. Mas eu quero que você coloque nos comentários o que você acha dessa candidatura do Danilo Gentili para 2026. É uma piada do MBL? E mais ainda, as reclamações dos bolsonaristas são justas, injustas? Você acha pouco? Deixa o seu like se você gosta do que está acontecendo com eles e, claro, se inscreva no canal. Os bolsonaristas, eles estão fazendo muitas reclamações porque eles estão detidos na Papuda depois de tudo o que aconteceu. Vale destacar que eles não estão juntos com os demais internos. Eles estão separados. Foi feita uma ala especial para que eles possam ficar confortavelmente juntos. Eles estavam em condições ruins ou nem tanto no acampamento lá em Brasília, e agora eles estão juntinhos também na Papuda. Só mudou o lugar, ficou um pouco mais apertado. E eles acham que era colônia de férias, né? Talvez tenham passado para eles a imagem errada do que é uma detenção. Porque eles não falavam, né, que os presídios são colônias de férias, pagas com dinheiro público? Então, eles achavam que era isso. Ia ter água, né? Ia ter café colonial. Só que não tem isso. Eles estão reclamando de banho gelado, de superlotação, mau cheiro, mas aí não é por conta das instalações, é por conta deles que eles não escovam os dentes, tem um bafo de onça, né? O que mais? Da comida que, nossa, falta frutas no café da manhã. Ah, então tomando só refrigerante, eu quero tomar sucos. Então assim, eu vejo que todo esse movimento dos bolsonaristas, esse momento vivido por eles, é um momento de muita educação, né? De aprendizado, porque eles estão percebendo qual é a realidade do país e o quanto que eles falavam bobagens quando diziam que tudo não passava de colônia de férias. E cadê o Bolsonaro enquanto isso? Enquanto seus apoiadores passam as piores dificuldades na Papuda, Bolsonaro está lá nos Estados Unidos, em um condomínio de luxo, dando voltas pelas ruas de Orlando, curtindo a casa do Giseldo, que tem lá um piso de porcelanato. Eu particularmente não gosto muito de porcelanato, tá? Eu prefiro mais pisos de madeira. Mas o Bolsonaro tá lá, o porcelanato é mais fácil de limpar, não sei se o Bolsonaro tem alguma habilidade com vassoura, né? Talvez ele veja alguma coisa suja no chão, ele queira limpar com a língua. Então a gente tem que levar em consideração isso, enquanto ele também prepara o plano de fuga dele. Link aqui no card para que você entenda o motivo do Bolsonaro querer fugir de fato, né? Porque ele prorrogou a sua estadia nos Estados Unidos. E eu sei que você pode estar pensando o seguinte, mas se o Bolsonaro está em silêncio enquanto os bolsonaristas passam perrengues aqui no Brasil, não pode ser passada a imagem que eles estão sendo abandonados por Bolsonaro? E talvez, mas eu não cravo tudo isso. No passado, até umas 2 semanas, eu pensava que isso poderia acontecer. Não, Bolsonaro está em silêncio, os bolsonaristas vão se sentir abandonados por ele. Mas eu não acredito que isso possa pegar uma parcela grande do bolsonarismo. Talvez atinjam alguns, mas uma parcela muito diminuta. Porque eles acreditam que a fuga do Bolsonaro para os Estados Unidos e a manutenção dele lá faz parte da forma como o Bolsonaro está lutando contra o comunismo e sei lá o que passa na cabeça dos bolsonaristas. Cada um, à sua maneira, está travando a sua própria batalha, tendo o mesmo objetivo. A levada do poder ou a chegada ao poder do bolsonarismo. Porque eles não querem que Bolsonaro assuma a presidência ou o poder. O que os bolsonaristas querem é que o bolsonarismo chegue até o poder e comande o Brasil. Essa é a visão bolsonaristas. Ah, mas isso é como se fosse uma disputa religiosa? Sim. É exatamente isso que passa na cabeça dos bolsonaristas. Os dois, tanto eles quanto o Bolsonaro, estão na mesma batalha, estão na mesma disputa. E o mais interessante, pessoal, que é por esse motivo que os bolsonaristas, eles acham que a detenção deles é uma detenção injusta. Ah, mas todos que acabam sendo presos acham que é injusta, eles podem falar que é injusta. Eu concordo, mas o que acontece? Quando você tem um detento comum que foi condenado injustamente, o que acontece? Por que a condenação é injusta? Pode ser na maior parte dos casos. Porque a pessoa não fez nada e está cumprindo uma pena por algo que ela não fez. Os bolsonaristas, eles fizeram. Eles sabem que fizeram.
Mas na visão deles, eles estão sendo punidos pela ação que eles fizeram, que na cabeça deles é uma ação correta. Os bolsonaristas, eles fizeram ação, mas eles acham que eles fizeram certo, que eles estavam exibindo o seu patriotismo. Eles estavam fazendo um exercício de patriotismo de disputa pela pátria. Isso é muito louco. Então eles acham que eles estavam fazendo certo. E por conta disso, no depoimento deles, eles são extremamente transparentes. Eles falam abertamente porque eles acham que eles estavam fazendo certo. Que eles não estavam fazendo nada de ilegal porque eles faziam um exercício pela pátria. E é por esse motivo que o Danilo Gentili não terá o voto dos bolsonaristas. Mas na sua opinião, os bolsonaristas, eles... por que eles têm essa visão? São fanatizados ou simplesmente alucinados? Coloque nos comentários e se inscreva no canal. E o Danilo Gentili, essa história dele começou a surgir nos últimos dias por causa do MBL. O MBL falou que vai lançar um partido político, vai virar um partido político e vai ter o Danilo Gentili disputando 2026. Algumas pessoas da imprensa falam assim, surgiu muita piada a respeito do Danilo Gentili, mas em 2008, 2010 o Bolsonaro também era uma piada e olha só o que aconteceu. O pessoal querendo mostrar uma certa inteligência a mais com relação a isso do Danilo Gentili. E a trajetória dos dois, pessoal, é uma trajetória que tem as suas semelhanças, passaram na televisão, um discurso de negação, os dois têm as suas frustrações na vida, mas eles são bem diferentes. É necessário entender o contexto de cada um para poder fazer a comparação. O Danilo Gentili, ele é um negador da política, diferente do Bolsonaro. O Bolsonaro, ele é um negador do sistema, das instituições. O discurso do Gentili é um discurso contrário à política, do Bolsonaro não. Para ficar muito claro para vocês, vou dar aqui um exemplo. O Danilo Gentili, para ele, tudo é ruim. Independentemente de quem estiver no comando do país, ou no comando do STF, ou em qualquer coisa, ele detesta tudo. Para ele nega tudo, todos são ruins. Para os bolsonaristas não. O bolsonarismo, por exemplo, ele critica o STF, critica o Alexandre de Moraes, mas ele gosta do Cássio. Então, se todos os ministros do STF fossem iguais ao Cássio, ou seja, bolsonaristas, para ele estaria certo, para ele estaria ok. Mas para o Gentili não. Para o Gentili, se é Xandão, se é Cássio, se é Lula, se é Bolsonaro, se é Fernando Henrique, todos não prestam. É uma visão bastante pueril e adolescente da política, que os bolsonaristas não têm. Por isso que são discursos diferentes. Fora que o Danilo Gentili é um traidor do bolsonarismo. Porque diariamente o Gentili entra em combates ou entra em disputas com os filhos do Bolsonaro nas redes sociais. E vocês sabem que o movimento bolsonarista ele é imperdoável com os traidores. Joyce Hasselmann, Frota, Luiz Miranda e vários outros. Então o Gentili ele não terá o apoio dessas pessoas. Porque um traidor do movimento bolsonarista é pior do que um esquerdista. Então ele não vai ter a mínima chance de conseguir prosperar nessa candidatura. Agora, por que o MBL está falando isso? Porque o MBL, pessoal, ele quer se tornar um partido político. E eles fazem certo ao tentar isso. Porque é muito desconfortável o MBL ter o seu próprio movimento, ter as suas próprias normas, os seus próprios valores e estatuto, e tá junto com a União Brasil, por exemplo, tá junto do PSL, do Democratas. É algo que corrói os partidos por dentro. E isso é muito despolitizante. Então se eles querem praticar política, ou eles se submetem ao partido, ou eles criam um partido próprio. Só que criar partido é difícil. A gente viu o Bolsonaro tentando fazer isso e não conseguiu, mesmo ele sendo presidente. Então ao lançar o Danilo Gentili, falando ele vai ser o presidente, o MBL cria um mote para conseguir as assinaturas para tentar ser um movimento político, para tentar virar um partido político. É claro que é difícil e eu vejo que o movimento também está no final, tá? Porque o MBL, ele também tem esse discurso de negação da política. Não negação institucional, mas negação da política. É uma visão bastante adolescente da política que está sendo exercida por pessoas que já não são mais adolescentes nem jovens. O Kim Kataguiri está com 30 anos praticamente. Então o que acontece? Esse movimento ele vai se deslocando da população mais jovem, não tem mais a identidade. Então para continuar existindo, eles têm que dar o próximo passo, que é virar um partido político de fato. Mas não sei se eles vão conseguir, porque isso é muito difícil. Na sua opinião, a estratégia do Gentili vai dar certo para tornar o MBL um partido? Eu acho que não. Mas e você?